detenção, através de prisão. E as esferas não se misturam. Pode ser que ele cometa um ilícito penal, mas não causou danos a ninguém. Então ele não será condenado a indenizar, responsabilidade civil, mas será condenado a pagar pelo crime que cometeu, né? A pagar com a liberdade pelo crime que cometeu. Então, sem dúvida nenhuma, é possível o agente público sofrer a sanção de indenizar o poder público em virtude de seus atos, bem como é possível ele sofrer a restrição da liberdade em virtude de atos ilegais que ferem a legislação criminal por ele praticados. Ótimo. Agora, para finalizar, portanto, nós vamos olhar a última pergunta. Por favor. Professor, a decisão em âmbito criminal pode influenciar a esfera da responsabilidade civil? Veja que eu acabei de falar sobre isso. E quando mencionei sobre esse tema de esferas de competência, de responsabilidade, disse que as esferas não se misturam. Que é possível uma pessoa ser absolvida criminalmente e condenada civilmente, ou vice-versa. É possível, elas não se misturam. Mas toda regra tem a sua exceção. A esfera criminal vai influenciar na esfera civil e na esfera administrativa em apenas 2 casos. Quais são eles, professor? Quando na esfera criminal restar comprovado que o fato não aconteceu. Portanto, se o evento que causou o dano não aconteceu e foi provado na esfera criminal, esta prova criminal repercute na esfera do direito civil e aí, não existindo o fato, não existe o nexo causal. Então, ele será obrigatoriamente, né, absolvido na esfera civil. O outro requisito que pode influenciar na esfera civil, que se ficar demonstrado na criminal, também absolve na civil, seria a ausência de autoria. Restou comprovado na ação penal que não foi o agente público o autor do dano. Se não foi o agente público o autor do dano, por óbvio, ele não pode ser condenado a pagar qualquer indenização. Então, ele não cometeu o evento danoso, então não pode ser condenado. Também desconfigura o nexo de causalidade entre o dano e o autor. Perdeu a ligação, desrespeita um dos requisitos para nascer a obrigação de indenizar. Acho que respondemos as perguntas, né? As dúvidas sobre o tema do dia, e estamos encerrando mais esse bloco. Antes de começar o próximo bloco, eu queria destacar que você também pode participar através do e-mail. Se tiver alguma dúvida a respeito do tema do dia, por favor, nos encaminhe um e-mail através do e-mail provafinal@lfg.com.br. Estamos encerrando, portanto, este bloco e eu lhe aguardo dentro de alguns instantes para o nosso terceiro bloco. No terceiro bloco, nós vamos aqui, então, abordar 2 questões da prova da OAB. Até daqui a pouquinho. Estamos começando o nosso terceiro bloco do programa Prova Final. E no terceiro bloco, nós vamos justamente examinar o quadro X da questão. Neste quadro, selecionamos 2 provas da OAB, 2 questões que já caíram nos exames da OAB passados, sobre, obviamente, o nosso tema do dia, responsabilidade civil do Estado. Então, para ir direto e reto, não perder mais tempo, vamos direto à primeira pergunta. Na primeira pergunta, é um exame da OAB de Minas Gerais, do ano de 2008. Foi a terceira prova, ou seja, uma prova super atual. Diz assim a questão:
A responsabilidade objetiva do Estado estende-se, por expressa previsão constitucional, a primeira alternativa, empresas estatais, pois as mesmas fazem parte da administração indireta. Nesta alternativa, temos que fazer uma pequena ponderação. A responsabilidade objetiva pode se estender, de fato, às empresas estatais. Mas não obrigatoriamente. Vamos ver por quê? Lembra quando eu disse, no bloco anterior, no quadro Pergunte ao Professor, que eu disse sobre quais as pessoas da administração pública que recebem a responsabilidade objetiva, ou seja, quais as pessoas que são regidas pela norma constitucional, pela responsabilidade do direito público? Lembra? Então, justamente quando esclareci aquele ponto, disse eu o comecinho do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Este dispositivo diz que responde objetivamente às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. As pessoas jurídicas de direito público se encontram tanto na chamada administração direta, quanto na chamada administração indireta. Na administração direta, são todas as pessoas que a compõem são pessoas jurídicas de direito público. Aqui nós temos, então, a União, Estados, Distrito Federal, municípios. Na administração indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Professor, quais são as de direito público? Autarquia, fundação, agências e associações públicas. As pessoas jurídicas de direito público, que são essas que eu falei, respondem objetivamente. Responsabilidade civil objetiva. No entanto, nós temos pessoas jurídicas de direito privado, que fazem parte da administração indireta. Quais são, professor? Empresas públicas e sociedade de economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica ou prestar serviço público. O dispositivo constitucional diz que só responde objetivamente às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Se na administração indireta nós temos empresas estatais que exploram atividade econômica, estas não são regidas pela norma constitucional. Estas são regidas pelo Código Civil. Portanto, as empresas estatais, elas não respondem objetivamente por serem, ou melhor, por fazerem parte da administração indireta. Elas respondem objetivamente quando prestam serviços públicos. Porém, se explorarem a atividade econômica, elas serão regidas pelo Código Civil. Aí a responsabilidade não é objetiva, ela é subjetiva. Portanto, a alternativa está incorreta. A responsabilidade objetiva das empresas estatais só ocorre quando elas prestarem serviços públicos. Perfeito? Então está incorreta a alternativa. Vamos para a próxima alternativa? Empresas públicas exploradoras de atividade econômica, pois seu capital é integralmente público. Aqui novamente, nós já abordamos o tema. As empresas estatais exploradoras de atividade econômica são regidas pelo Código Civil. Portanto, a responsabilidade é subjetiva. Próxima alternativa. Concessionárias de serviços públicos, pois estas, mesmo que instituídas pelo particular, prestam serviços públicos. Esta é justamente a resposta correta. Veja, empresa constituída por particular é pessoa jurídica de direito privado. Se explorar a atividade econômica, a responsabilidade é lá do Código Civil, responsabilidade subjetiva. Porém,
se prestar serviço público,